Olá, meninos e meninas. Professor Telafas aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre biomas, tá? Biomas, ele pode ser caracterizado como um conjunto de espécies de seres vivos que se agrupam em tipos contínuos de vegetação, com condições climáticas e geológicas identificáveis em escala local e que compartilham da mesma história de mudanças, que acarretam uma diversidade biológica bastante peculiar. Então, olha só, falando difícil desse jeito, parece que bioma é algo extremamente complicado de se compreender, mas é assim. Um bioma é um conjunto de seres vivos que vivem numa mesma região, tanto plantas quanto animais. E por viverem na mesma região, estão adaptados às mesmas características climáticas. Plantas, por exemplo, que crescem em regiões muito frias não conseguem crescer em regiões quentes, assim como animais que vivem em regiões frias não conseguem sobreviver em regiões muito quentes. Então nós vamos falar sobre os biomas e nós vamos começar falando sobre eles dos biomas mais frios para os biomas mais quentes. Ó, a dona Rena do Papai Noel aí, ó. Acho engraçado que neva só em cima da rena. Não neva mais em lugar nenhum. Mas tudo bem. Então nós vamos falar primeiramente sobre a tundra, um bioma frio, tá? Vamos lá, dá licença, dona Rena, eu vou mais para frente ali. Com licença. Olha só, a tundra, tá? Ela faz parte do Círculo Polar Ártico. Eu vou cuidar aqui um pouquinho, porque eu caí em um buraco aqui 3 vezes já hoje. O Círculo Polar Ártico. Eu caí de novo. Oxi. Oxi, peraí. Vamos sair do buraco. Do Círculo Polar Ártico, tá? E fazem parte desse Círculo Polar Ártico e da tundra países como Canadá, Alasca, Groenlândia, Noruega, Suécia, Sibéria e Finlândia. A tundra tem como principal característica o quê? Um clima extremamente frio e pouca luminosidade, tá? Durante todo o ano. Então ela recebe menos luz do sol. Por isso o clima nessa região é sempre muito frio. Outra característica, tá? É uma característica do solo, que é chamado de permafrost. O solo em tipo permafrost, ele é um solo que passa o ano todo congelado. Então o que acontece nessa região? Como é sempre muito frio, o solo, aliás, durante o período mais frio, o solo fica completamente congelado, com uma existência de bem poucas plantas e animais vivendo por aqui. Então a gente pode ver aqui que nós temos, opa, achei, que nós temos bem poucas árvores, que nós temos bem poucos animais. Isso porque nessa região a luminosidade é menor, então as plantas elas não crescem. Pode ver que não tem tanto mato, não tem tanto capim por aqui, porque a luminosidade é menor e está tudo coberto de neve. Mesmo nas estações mais quentes, quando o sol vem, tá mais forte e acaba derretendo a neve superficial, só derrete a superfície. Então faz com que a tundra seja coberta por grandes extensões de gramíneas. Então as gramíneas cobrem quase toda a tundra. Durante os períodos mais quentes e durante os períodos mais frios elas são cobertas por neve, permitindo que apenas poucas espécies de animais consigam viver nessa região. Entre os animais que vivem nessa região nós temos lobos, raposas e as nossas amiguinhas que estão ali atrás, ó. Vamos chegar mais pertinho delas para vocês verem. As renas, tá? As renas são animais que vivem aqui. Portanto, o Papai Noel tem que usar as renas para puxar o seu trenó, tá? As renas ficam lá na região da Finlândia, que é a casa do Papai Noel, tá bom? Depois da tundra, nós temos a taiga, que também é um bioma frio, tá? Nós vamos dar um teletransporte aqui para a taiga, ok? Vamos dar um TP aqui para a taiga. E a taiga, ela é um bioma também frio, porém com uma quantidade de vegetação um pouquinho maior. Então aqui nós estamos no meio da taiga. Eu vou subir aqui algumas camadas para a gente poder ver melhor a taiga. Olha a diferença da taiga para a tundra, tá? Então a taiga ela é coberta principalmente por florestas de coníferas. Coníferas são pinheiros, tá? Para quem não consegue relacionar aí, coníferas são pinheiros. Essas árvores elas têm as folhas transformadas, tá? Adaptadas em formato de agulha.
Por quê? Porque dessa maneira elas não armazenam tanto, elas não retêm tanta neve. Então elas têm as folhas em formato de agulha para que a neve possa escorregar, né, aliás, de cima delas, e elas acabam passando melhor então pelos períodos mais gelados, tá bom? A taiga ela vai ter uma região de florestas de coníferas assim, ó, bem grandes. Eita, o que é aquilo ali? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Eita, o bicho tá bravo. É um lobo ou é um coiote? É um lobo. Olha, que brabo ele. Então, olha só. A taiga, então, ela vai ser formada por vegetação de coníferas. E nós vamos ter as coníferas gigantes, como as sequoias, por isso que nós temos essas árvores mais altas aqui, tá? E nós temos as coníferas. Deixa eu voar um pouquinho mais para cá, que tem uma floresta aqui de pinheiros menores, tá? Então nós temos a taiga, a super taiga aqui no taiga gigante aqui no Minecraft, tá? E aí nós temos simplesmente a floresta de taiga, olha lá. Vai mudar ali no cantinho, ó, taiga. Taiga formada por pinheiros, tá? E as taigas gigantes, que são formadas pelas sequoias. As sequoias, elas são as maiores árvores aí em altura que existe no planeta, é uma sequoia. Ela tem 115 metros de altura, tá? 115 metros de altura, é basicamente um prédio de 40 andares. Então a taiga tem árvores extremamente altas, períodos mais frios e períodos mais quentes, que permite com que as plantas se desenvolvam melhor e o solo não fique o tempo inteiro congelado, fazendo com que existam também mais espécies de animais. Tá? Essas espécies são alces, lobos, martas, linces e outros tipos de roedores, como esquilos, tá? Que vivem por aqui. Então a taiga ela é formada principalmente por uma vegetação, tá? De coníferas, ok? Saindo da taiga, pessoal, nós vamos ter a floresta temperada. Deixa eu falar para vocês aqui da floresta temperada. Vamos dar um teletransporte de novo. A região onde nós encontramos aí a taiga. Deixa eu voltar para cá. Região onde nós encontramos a taiga. Nós encontramos a taiga mais ali ao norte da Ásia, América do Norte, tá? E Europa. Então nós vamos encontrar a taiga nessa região, tá bom? Um bioma ainda assim frio. Aqui no Minecraft nós vamos ter a taiga nevada também, tá? Que é quando a taiga fica coberta de neve na estação mais fria. Vamos dar um TP e passar para a floresta temperada, que também é encontrada na Europa. Opa, caí aqui já. Beleza. Dentro do Minecraft, o que eu encontrei que mais se parece com a floresta temperada é a floresta, o bioma floresta, simplesmente, tá? Por que é o bioma que mais parece? Existem duas variedades de plantas, então existe mais de um tipo de planta, e uma diversidade grande de animais, porque aqui o clima ele é bastante variável. Então, em períodos vai existir neve, em outros períodos vai existir sol, vai ficar mais chuvoso, vai ficar mais seco. Ele tem as estações do ano bem definidas. Então, dentro do Minecraft, o bioma floresta é o que mais se assemelha à floresta temperada, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui por cima, olha lá. Nós temos vários tipos de flores, plantas, diversidade grande de animais. Ali atrás vocês viram, nós tínhamos ali um peru, glu glu glu, abram alas para o peru. Aqui nós temos umas vaquinhas, tá? Ovelhas, porcos lá na frente. Então a floresta temperada, por ela ter essa diferença, tá? Essa variação na sua temperatura, estações do ano bem definidas, os animais conseguem se fixar aqui melhor, vamos dizer assim, se desenvolver mais tipos e mais espécies diferentes de animais. Olha lá, nós temos cavalos ali na frente, ó. Então essa daqui seria a floresta temperada, tá bom? Floresta temperada nós encontramos ela na América do Norte, em grande extensão da Europa e na região da Ásia, tá?
países como Japão, Rússia, China, Austrália, a norte da América do Norte ali também e grande parte da Europa vão ter esse tipo de vegetação, que é a floresta temperada, tá bom? Aqui no Brasil, esses 3 primeiros biomas, nós não temos nenhum deles, tá? O Brasil, os biomas brasileiros, a gente vai começar a falar deles agora, quando a gente começa a falar de floresta tropical. Ué, tá pegando fogo ali? O que é aquilo lá? Vamos só dar uma olhadinha ali, tá? Quando a gente começa a falar de floresta tropical, é que a gente começa a falar sobre os biomas brasileiros, tá? Vamos só dar uma olhada naquela fumaça ali, ó. Ver o que é. Ah, vou até voar lá. É uma casa. Legal. Olha que lindinha essa casa do cenário. Tá, vamos lá então. Para a floresta tropical. Vamos dar um TP. Eu já deixei separado. Floresta tropical é a... Aqui, floresta tropical. Boa! Esse bioma aqui no Minecraft ele é conhecido como selva, tá? É o que mais se assemelha à nossa floresta tropical. Tanto que aqui a gente até encontra uma fruta que é típica da floresta tropical. Não, não é só a melancia, nós temos a melancia também. Mas nós temos a melancia, temos um animal que é típico da nossa região aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera para a gente ver melhor. Ali, ela ali, ó, jaguatirica, tá? Que é um animal da nossa fauna, inclusive, tá bom? E aqui nessas árvores da selva, nós encontramos o cacau. Tá? Quem joga Minecraft sabe que essa fruta aqui é o cacau. Né? E aí nós encontramos o cacau. Olha ele aí. Tá bom? E as jaguatiricas por todo canto. Olha lá. Ó. Então esse daqui é o bioma selva. O bioma selva ele vai se assemelhar ao bioma brasileiro, tanto ao bioma floresta amazônica, quanto à Mata Atlântica. Então, os dois biomas brasileiros, floresta amazônica e Mata Atlântica, fazem parte da selva ou floresta tropical. Nesse local existem árvores de grande porte e a vegetação cobre tudo. A vegetação é bem extensa nesse bioma, tá? E ela é bem alta. Pode ver que aqui, ó, eu estou a Y97, vou descer lá, ó, no solo a Y68. Então as árvores são muito altas, tá? Há grande incidência de precipitação, então chove sempre nesse bioma, tá? E uma diversidade enorme de animais. Uma diversidade grande de animais aqui. Apesar de a gente só estar encontrando a jaguatirica, né? Mas aqui existe uma diversidade muito grande de animais, tá bom? O bioma, na verdade, o bioma amazônico que nós temos aqui no Brasil, que faz parte do bioma tropical, da floresta tropical, ele é o bioma mais rico em número de espécies do mundo. Então nós temos mais espécies do que a África, um continente inteiro basicamente nós temos aqui no Brasil, tá? Dentro do bioma amazônico. Ok? O bioma floresta tropical cobre a América do Sul, parte da África, Índia, parte da Oceania, okay? México, Cuba, Indonésia, parte da China. Então o bioma tropical ele vai estar bem próximo ali à linha do Equador. Opa, tá ficando de noite. Certo? Então esse daqui é um bioma bastante verde, tá? Com bastante vegetação, ok? Depois dele nós vamos para o bioma campo. Vamos dar um TP de novo aqui. Já deixei tudo preparado pra gente. Bioma campo. Opa, tá aqui os bichos que eu não gosto. O bioma campo, ele é muito parecido com o bioma planície dentro do Minecraft, tá? Por que bioma planície? Uma área bem vasta, com muitas gramíneas. Olha, esse bicho me dá um... Com muitas gramíneas e uma grande diversidade de animais herbívoros que fazem o consumo dessas gramíneas, tá? Então o bioma campo, aqui no Brasil, nós vamos ter ele e nós vamos chamá-lo de
pampa, tá? Um bioma que existe principalmente no Rio Grande do Sul. As temperaturas nesses biomas são mais baixas. A gente pode chamar eles de pampas, aqui no Brasil, campo ou pradarias, tá? O bioma campo, ele é muito facilmente encontrado no Uruguai, Argentina, em toda a região central da Ásia, tá? E em parte dos Estados Unidos. Então, campo, tá? Parte dos Estados Unidos e América do Norte. Então, olha só. Então, campo é vegetação rasteira e baixa. Vocês podem ver que tem uma grande quantidade de gramíneas aqui, tá? Com vários herbívoros se alimentando dela. Então, esse é o bioma campo. Ó. A gente tem os cavalos lá atrás, ó. A gente tem os cavalos lá. Nós temos as vaquinhas aqui. Nós temos os javalis ali, ó. Bicho detestado. Temos as cabras, as ovelhas, tá? Todos eles se alimentando dentro desse bioma campo. Uma das questões que ele tem aqui, a temperatura é mais baixa, mas não chega a ser tão baixa quanto a tundra e quanto a taiga. E a vegetação predominante é a vegetação rasteira composta por gramíneas, ok? Depois dele nós vamos ter a savana, um dos biomas que eu acho mais bonito dentro do Minecraft. Mas eu gosto muito da savana porque a savana se assemelha muito ao local onde eu moro hoje, que é o Cerrado. Vamos lá, dar um TP aqui e conhecer a savana. Savana. Pronto, estamos aqui na savana, deixei em cima de uma árvore. Ixi, tem uma jukebox. Pronto, deixa eu sair daqui. Olha aí. Quando a gente fala de savana, nós relacionamos a savana africana, né? Ah, vai chover. A incidência de chuva nesse bioma é bem pequeno, tá? Mas vamos lá. Então, quando nós pensamos em savana, nós logo pensamos na savana africana, tá? Nós logo pensamos na savana africana, mas aqui no Brasil nós temos dois tipos de savana. Nós não temos nenhum. Nós temos dois tipos de savana. Nós temos o cerrado, que é um tipo, olha. Nós temos o cerrado, que é um tipo de savana. Então aqui, quem vive no cerrado, que nem eu vejo uma arvorezinha dessa daqui toda tortinha dentro do Minecraft, eu logo me identifico. Porque as árvores do cerrado, elas têm essa forma, né? Elas não são tão retinhas, elas não são árvores altas, com copa frondosa. Geralmente elas são árvores mais baixas e um pouco retorcidas, tá? É um bioma seco, com um índice pluviométrico alto em alguns períodos do ano. Aqui no Mato Grosso nós temos o período da chuva. E na estação chuvosa, é chuva todo dia. Tem horário marcado para chover, tá? E durante o período da seca não chove nunca. A gente passa 2, 3 meses sem chuva, tá? Existe uma grande variedade de animais, no caso da savana, principalmente na savana africana, que existem animais de grande porte, como as girafas, os gnus, que aqui vão aparecer, deixa eu achar eles aqui, que aqui no meu Minecraft vão aparecer como wild beasts, né, bestas selvagens, mas são bisões e outros animais que vivem na savana africana, e eles adicionaram aqui graças a um mod que eu coloquei, tá? Mas nas savanas, aqui no Cerrado, a gente vai ter o tamanduá, nós vamos ter o tamanduá, nós vamos ter a onça pintada, nós vamos ter a anta, a capivara. A capivara que é o bicho mais gente boa do mundo. Tá? A capivara é o bicho mais gente boa. Você pode ver, se vocês procurarem na internet, capivara gente boa, vocês vão ver o tanto de capivara que tem brincando ou dormindo com jacaré, gato, cachorro. Capivara é o bicho mais gente boa do mundo. Então, olha só. Cerrado, então, a gente tem aqui, tá, a savana, né? Árvores baixas, retorcidas e um baixo índice pluviométrico. Um grande número de animais vive nessa região, menor do que a floresta tropical, mas ainda assim, um grande número de animais. Tá bom? Índice pluviométrico baixo vai acontecer principalmente na África, Ásia, Europa, Austrália e nas Américas. Aqui no Brasil nós temos... eu falei só do Cerrado. Mas a Caatinga
a Caatinga, lá na região Nordeste, tá? Que também é um bioma muito bonito, certo? Ele também é formado por árvores e plantas de savana. Nós temos o mandacaru, que é um tipo de cacto que vive na savana brasileira, que é a Caatinga, que ele dá flores e frutos muito parecidos aí, tá? Com a pitaia. A gente fica todo maravilhado com a pitaia, é uma fruta maravilhosa. Poxa, gente, aqui no Brasil a gente tem o mandacaru. O mandacaru é bem parecido com a pitaia, tá? É um cacto também. Então, a savana brasileira é o cerrado e a caatinga. São dois biomas brasileiros de savana. E por fim, o deserto, que é o nosso último bioma. Aí eu vou falar sobre dois tipos de deserto. Aquilo ali é o quê? É um Enderman? É um Enderman. Não vou olhar pra ele, não. Aliás, eu vou sim e vou dar TP. Cadê ele? Não, ele foi embora. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no deserto. Deserto. Ok. Bioma deserto. Bom, aqui nós estamos num deserto de areia. O bioma deserto tem um baixíssimo índice pluviométrico. Tá? Aqui não chove nunca, ou quase nunca. Nós temos, por exemplo, aqui no Chile, nós temos o deserto do Atacama. O deserto do Atacama já passou até quase 4 anos, foram 3 anos e meio mais ou menos, sem cair uma única gota de água. Tá? Então nós temos os desertos, são áreas de índice pluviométrico baixíssimo. Todo deserto é coberto de areia? Não, nem todo deserto é coberto de areia. O deserto do Atacama, por exemplo, tem areia, mas tem áreas onde não existe areia. O solo fica exposto e é uma área completamente desértica. Nós temos também outras regiões onde existem outros tipos de deserto. Desertos quentes e secos como esse, nós podemos encontrar na América do Sul, tá? Ali na região. Um outro detalhe. A variação de temperatura é muito grande em um deserto, entre dia e noite. É isso que caracteriza um deserto, tá? A variação de temperatura durante o dia e durante a noite é gigantesca. Por exemplo, é tão grande que no deserto do Saara pode nevar. Como é que pode nevar? Porque a variação da temperatura é tão grande durante o dia como durante a noite, que no deserto do Saara já chegou a nevar até 40 centímetros de espessura por sobre a areia. Então havia uma camada de 40 centímetros de espessura de neve sobre a areia. Tá? Olha que loucura, certo? Então necessariamente um deserto ele não precisa ser quente, ele tem que haver uma variação brusca de temperatura e uma baixa quantidade de seres que conseguem sobreviver nesse local, certo? E por isso nós temos o deserto que é o deserto frio. Então nós temos ali a região antártica, tá? Que é um deserto gelado. Pouquíssimas espécies de animais conseguem viver nessa região. Por quê? Porque não cresce vegetação nenhuma e a variação de temperatura entre o dia e a noite, a taxa de luminosidade nesse local é muito, muito baixa. Então o que acontece? As plantas não conseguem se desenvolver, os animais sem terem o que comer também não conseguem viver nessa região. A Antártica é um grandíssimo deserto gelado, tá bom? Então assim, meus amores e minhas amoras, nós falamos um pouquinho hoje sobre os biomas terrestres, tá? Entendemos o que é um bioma e falamos sobre os biomas terrestres. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho e que seja útil para vocês nas suas aulas. A semana que vem tem mais um para todo mundo aí, para a gente estudar um pouquinho mais e aprender dentro do Minecraft. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, obrigado!